Porque se eu ver uma coisa que não fecha nos meus princípios, eu não posso continuar caminhando com essa pessoa. Ela vai me arrastar para o mesmo buraco que ela está. É por isso que até mesmo na igreja que você está, procure uma igreja que esteja caminhando nos princípios da palavra de Deus. Uma igreja sadia, uma igreja fiel a Deus, uma igreja que ame a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus quer promovê-lo, Ele sempre vai colocar uma pessoa na sua vida. Mas quando Satanás quiser diminuí-lo, ele também vai colocar uma pessoa perto de você. Então uma pessoa pode me promover e me abençoar, ou uma pessoa pode me diminuir e me destruir. Com quem que você está se conectando? Com quem que você está andando? Isso vai, isso vai mudar os rumos do seu futuro, se você compreender essa verdade. Por isso, ande com pessoas que estão crescendo como você. Ande com pessoas que querem mudar. Agora, não carregue peso morto com você. Existem 4 tipos de pessoas que Satanás usará para distraí-lo, desmoralizá-lo e desencorajá-lo. 4 tipos. O primeiro tipo são aqueles que realmente não aceitam o seu propósito. Pessoas não o conhecem de verdade, nem passam tempo com Deus, jejuando e orando por você. Elas olham para a sua aparência, para as suas circunstâncias em que você vive, e até mesmo riem dos seus sonhos e dos seus objetivos. Essas pessoas foi o inimigo que enviou, não foi Deus. Porque Deus não envia alguém que não aceita o teu propósito. Deus envia alguém, que diz: eu estou junto contigo, eu acredito no que Deus te deu, e eu vou andar junto com você, eu vou ser leal a você. Nós precisamos de pessoas assim, pessoas que podem afirmar esse tipo de coisa para nós. Eu acredito aqui nessa empresa. Por que você vai ter alguém trabalhando para você que não acredita no que você acredita? Eu acho que esse é o primeiro passo, de uma parceria a longo prazo, é a pessoa acreditar no barco que ela está. Porque, irmãos, eu jamais vou entrar num avião que eu olhei para aquele avião e já vi ali o desastre nele, pela manutenção, ou por uma hélice que está quebrada. Eu jamais vou entrar nesse avião. Por quê? Porque nós queremos segurança, aonde nós vamos, para onde Deus está nos levando, para o destino que Deus está nos levando. Como é que eu vou colocar uma pessoa para trabalhar na minha casa, que eu não confio? Uma pessoa que, não trata bem os meus filhos como eu trato, que não ama eles, pode não amar como eu amo, mas que tenha, o respeito que tem por mim, que tenha por eles. É sobre isso que nós devemos entender as coisas. Quem está contigo tem que acreditar junto contigo. Amém? Segundo tipo de pessoa são aqueles que não respeitam verdadeiramente o seu propósito. Quem não respeita o seu tempo, seus dons, a sua entrega, não ama você de verdade. Eu creio que sempre que uma pessoa aceita caminhar numa igreja, ou caminhar numa empresa, ou ser amigo de alguém, essa pessoa tem que valorizar aquela outra pessoa. Caso contrário, é uma amizade profissional e não de coração. E a gente é muito coração. Eu disse para minha esposa, tem pessoas que conseguem ter uma relação, com muitas pessoas, só profissional. E eu admiro essas pessoas que conseguem ter isso.
Mas eu digo para você, às vezes, quem anda mais perto de você, que compartilha da intimidade, não tem que ser uma amizade profissional, tem que ser uma amizade de coração a coração, como o coração de Jonatas e o coração de Davi, que andavam juntos, sabe? E mesmo que Jonatas estivesse morto, Davi cuidou da casa de Jonatas, por causa da fidelidade. Então, eu não quero que alguém só me trate bem, eu quero que trate meus filhos bem, minha casa bem, minha esposa bem. Se não trata bem a minha esposa, vai tratar bem de mim? Não. É por isso que eu digo aos maridos que estão aqui, se a esposa de vocês dizerem para vocês que uma pessoa da tua família não trata ela bem, você tem que ter um pouco de distância dessa pessoa. Porque a sua esposa é uma só carne com você, e o seu marido também é uma só carne com você. Se não trata bem alguém da tua casa, você tem que se afastar. Você entende? É esse o nível de relacionamento que nós precisamos alimentar na nossa vida. E isso que eu estou falando aqui para vocês serve para muitas coisas na vida. O amor encontrará alguém desejável, e o respeito, ele encontrará alguém necessário, que é fundamental para qualquer relacionamento: o amor e o respeito. Se a pessoa não te respeita, ela não é digna de estar perto de você ou trabalhando com você. Uma vez eu estava dentro de um escritório, só que eu estava assim numa poltrona bem no canto da parede, e eu estava ali quieto, e a pessoa entrou pela porta do escritório, e ela entrou para falar com aquela que estava ali na mesa. E quando ela entrou, daquele jeito, sabe, vociferando, brava, eu olhei para ela, ela não tinha visto que eu estava ali dentro daquele escritório, e eu disse: ele não é teu chefe? Por que você está falando com ele desse jeito? Você está errada. Era melhor você tentar entrar novamente. Aí ela começou a argumentar e coisa, eu disse: não, você está errada. Não é assim que se trata, não é assim que se resolve as coisas. Você não pode tratar com alguém que é seu chefe dessa maneira, porque o mínimo que tem que ter em qualquer relação é o respeito. É o respeito de ambas as partes, não só do chefe, mas também do outro lado. Respeito, as pessoas querem respeito. Então, eu acredito dessa forma. Como que eu vou ter uma amizade, um relacionamento com uma pessoa que não respeita? Nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam o seu destino. As pessoas nunca protegerão aquilo que elas não respeitam. Isso é uma coisa que você tem que guardar no teu coração. As pessoas nunca vão respeitar aquilo, não vão proteger aquilo que elas não respeitam. E a minha pergunta para você é: as pessoas que estão ao seu entorno te respeitam? Porque se elas não te respeitarem, elas não vão te proteger depois. Você sabe, você cria um filho para não te respeitar, amanhã ou depois, quando você estiver velho, ele não vai te proteger. É por isso que dentro de casa tem que ter o respeito. Dentro do trabalho tem que ter respeito. Quem trabalha para você tem que respeitar, e você tem que respeitar a pessoa também. E dentro da igreja também tem que haver o respeito, de todas as partes. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam nos relacionamentos de Deus, nos relacionamentos divinos. Eu digo, não respeita no namoro, não vai respeitar no casamento. No namoro já traiu, aprontou e depois veio pedir desculpa. Ei, quem não te respeita não vai te proteger lá na frente. É melhor cortar e acabar com isso agora, antes de casar. Não, mas ele estava de cabeça quente. Ei,
Se não te respeita, não te ama. Se não te respeita, não te ama. Não entra nesse barco furado. É por isso que eu defendo que antes de qualquer coisa, sabe, antes das qualidades, antes dos talentos, antes dos dons, tem que haver o respeito. Tem que haver educação, é princípio, vem lá do berço. Vem lá do berço. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam o seu destino. O terceiro tipo de pessoa, eu disse para vocês que hoje ia estar forte a coisa. Eu disse para vocês que hoje Deus ia dar uma apertadinha. Aqueles que não protegerão o seu propósito, não são dignos da sua confiança. Aquilo que você respeita, será protegido por você. Afaste-se das pessoas erradas, que não protegem seu nome, seu foco e seu chamado. A pessoa não cuida nem do nome dela e vai cuidar do seu. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa mensagem? Deus está querendo transferir um filtro para dentro de você. Um filtro, diga comigo, um filtro. Esse filtro se chama discernimento espiritual, que nós precisamos ter. Nós temos que ter um discernimento de quem está perto de nós. Quem é confiável para estar perto de nós. Porque no mínimo piscar de olhos, você pode perder tudo aquilo que você tem construído. Às vezes a gente olha tanto, né, para as habilidades que uma pessoa tem e esquece do caráter. Mas é o caráter que vai dar base para as habilidades dela. Uma pessoa que tem só habilidades, mas não tem caráter, aí você pensa, não, mas eu tenho que usar as habilidades dela. Não, as habilidades dela vai ser o começo do fim para você.